vamos falar do caso do ministro Alexandre de Moraes. A gente tem mais bastidor para vocês. Nós estamos destrinchando esse assunto com todas as apurações que fizemos aí ao longo do dia. O advogado de defesa, Ralph Tortman, admitiu em conversa comigo que o seu cliente, o empresário Roberto Mantovani, deu um tapa, sim, no filho do ministro Alexandre de Moraes durante a confusão no aeroporto de Roma. Segundo o relato da defesa, Mantovani afasta o filho com uma das mãos. E aí o advogado diz que não descarta que tenha sido um tapa. Na versão anterior, o advogado falava apenas em um afastamento. Mas as imagens que estão chegando ao Brasil e que a Tainá Falcão conversou com fontes da Polícia Federal e as fontes que já assistiram essas imagens confirmam isso. Aparece, um tapa nesta região, o óculos do rapaz chega a cair. Ainda, segundo o advogado, o rapaz teria perguntado, depois de ser agredido, o filho do... Deixa eu retomar aqui. O filho do Alexandre de Moraes teria perguntado ao Roberto Mantovani, depois de ser agredido, depois de ter tomado esse tapa: o senhor quer briga? Ao que o Mantovani respondeu: não. Eu quero que você pare de agredir a minha mulher. No depoimento que fez a Polícia Federal, o Roberto Mantovani diz, versão dele, que a Andréia estava sendo ofendida pelo filho do ministro com palavras de baixo calão. E é por isso que ele dá este tapa no filho do ministro Alexandre de Moraes. Mas vai ficar aí comprovado com as imagens e agora a admissão da defesa da existência desta agressão física. Então está ficando mais claro uma das dúvidas que pairavam sobre esse assunto. Tainá Falcão agora vem e traz mais detalhes da apuração que ela fez com a Polícia Federal. Raquel, vamos lá retomar por onde a gente avançou hoje sobre essa história. O que a gente tem? Fontes me afirmaram que as imagens confirmam a versão do ministro Alexandre de Moraes sobre a agressão ao seu filho. Uma agressão que as imagens mostram foi entre o rosto e o braço, no momento, pelo que as imagens também revelam, em que os dois grupos falavam em se filmar, o menino com o celular na mão, o filho do Moraes, esse rapaz leva esse tapa do Mantovani e o óculos dele cai. Isso nós temos a informação de que as imagens mostram. Assim como os investigadores dizem que podem inferir, muito embora as imagens não tenham áudio, que os xingamentos da Andréia contra o ministro Alexandre de Moraes também ocorreram. Essas imagens trago para vocês também informação dada agora há pouco, informação de momento, já estão em posse da adjudância da PF em Roma. O que acontece é que é preciso uma autorização judicial das autoridades italianas para que elas sejam remetidas ao Brasil. Quando elas chegam aqui, a PF não crava, mas tem uma expectativa de que até sexta-feira, portanto até amanhã, a Polícia Federal no Brasil consiga ter acesso a essas imagens. Por que elas são importantes? Mais que isso, são cruciais. Porque a Polícia Federal diz que a partir daí vai remontar a história e vai bater com os depoimentos, com o que disse o ministro Alexandre de Moraes e com o que disse a defesa. A defesa, como a Raquel traz agora, já assume a agressão, o tapa. Então a gente vai vendo as versões serem modificadas do lado de cada defesa e algum caminho vai sendo traçado para demonstrar ali uma convergência de versões. Isso tudo a gente vai saber a partir do momento em que as imagens vierem a público. Por hora, o que temos é as imagens chegando possivelmente até sexta-feira, já em posse da PF na Itália, e a confirmação nos bastidores de que o depoimento do ministro Alexandre de Moraes é fiel aos fatos a partir
das informações de investigadores que assistiram o que aconteceu. A PF também não considera o vídeo da defesa, porque diz que é um vídeo editado e que é preciso ter acesso à íntegra dos fatos. Obrigado, Tainá. E eu vou organizar agora para vocês, gente, dei essa tarefa ao nosso Guilherme Sete, nosso editor, que faz isso com brilhantismo. Essa sequência de fatos para vocês conseguirem acompanhar comigo o que a gente sabe até agora do que aconteceu dessa confusão. Eu sempre acho que fica mais claro para todo mundo quando a gente vê graficamente. Então, assim, a confusão começa, isso é o que a gente sabe até agora, tá? Pode mudar com a chegada das imagens. Quando Alexandre de Moraes e sua família chegam à sala VIP do aeroporto de Roma. Neste momento, ali um grupo de brasileiros xinga o ministro Alexandre de Moraes de bandido, comunista e comprado. O ministro Alexandre de Moraes relatou isso na representação que faz a Justiça. E a Tainá Falcão traz agora essa informação de que, segundo os investigadores da Polícia Federal que assistiram às imagens, a Andréia Munarão, a esposa do empresário Roberto Mantovani, teria proferido essas ofensas contra Moraes, só que as imagens não têm áudio, então vai ser preciso uma perícia ali importante, uma leitura labial para confirmar tudo isso. Depois tem um segundo momento, que é o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes, ele já está fora dessa situação. E tem um desentendimento ali na porta da sala VIP, em que a Andréia, segundo o depoimento dela, está reclamando de por que tem espaço para o ministro, não tem espaço para a família dela, que estava ali com 2 crianças pequenas, provavelmente porque o ministro reservou espaço na sala VIP. Enfim, tem uma confusão e Roberto Mantovani, segundo a Andréia, segundo o depoimento dela, ela estava sendo agredida verbalmente pelo filho do Alexandre de Moraes, e o Roberto Mantovani, que se aproxima ali da confusão, ele dá um tapa no rosto, provavelmente nesta região, do filho do ministro Alexandre de Moraes. E o óculos dele chega a cair. Parece que é isso que a gente vai assistir nas imagens que chegam do aeroporto. A defesa descreve isso como um afastamento ali mais forte, mas na verdade tem ali uma agressão física, tem um tapa no filho do ministro Alexandre de Moraes, segundo a defesa, para cessar essas agressões verbais que estavam acontecendo. Num terceiro momento, que também é relevante neste caso, o ministro Alexandre de Moraes vem resgatar o filho, que ainda estava envolvido neste bate-boca. Este é a parte do vídeo que é gravado por um dos agressores que eu assisti. Esse vídeo eu assisti hoje pela manhã. Alexandre vem buscar o filho, o ministro Alexandre vem buscar o filho. Ele está sendo gravado pelo Alex Zanata, que é um genro do empresário Roberto Mantovani. O ministro Alexandre diz: vocês vão ser todos identificados. No que o Alex Zanata responde: o senhor está nos ameaçando? O ministro Alexandre, então, se vira, olha para eles, levanta o dedo e diz: bandido. E volta ali já com a mão no ombro do filho e segue para dentro da sala VIP. Então, assim, essa é a sequência dos fatos que a gente conhece diante das nossas apurações, do que a gente viu nos depoimentos da Polícia Federal, dados pelos envolvidos à Polícia Federal, e os vídeos que nós tivemos acesso. Vamos reunir agora a turma de análise, Leandro Rezende e Tainá Falcão. Leandro, começo com você. Diante dessa linha do tempo, meu caro, que conclusão já é possível tirar? Por que caminho você acredita que os investigadores estão indo? Raquel, do que a gente tem até aqui, os investigadores estão até, enfim, com o que a Tainá nos trouxe aqui, né, de que, pelo que a PF viu, o vídeo, né, confirma a versão do ministro Alexandre de Moraes. Os investigadores estão indo, enfim, para confirmar essa versão de que houve ali uma série de agressões contra o ministro. Até aqui, o que a PF,
público, né, colocou, foi que as primeiras informações me demonstram indícios de que a versão do ministro Alexandre de Moraes está correta e que ele foi agredido verbalmente. A questão da falta de som, né, no vídeo, que não é uma coisa simples também de você resolver, é o que vai pegar um pouco nessa investigação, mas natural que a Polícia Federal tenha também mecanismos para poder lidar com isso e, enfim, conseguir avançar nessa apuração. Raquel. Tainá, sobre o outro ponto bastante polêmico, que é a operação de busca e apreensão. Hoje a gente vê reações, tem até um editorial no jornal O Estado de São Paulo, fazendo críticas à operação de busca e apreensão, dizendo que houve ali uma ultrapassagem de limites, que não se configura ainda um crime, um ataque ao Estado democrático de direito. E tivemos o ministro Flávio Dino aqui no 360, dizendo que não, que na avaliação dele havia elementos, tem a decisão da ministra Rosa Weber, dizendo que sim, que havia ameaças de destruição de provas, o que você tem de apuração e de análise sobre a operação da PF? Raquel, eu acho que a gente olhando, quando a informação saiu, a gente chegou a discutir isso, né? Porque a gente não entendeu logo de cara o que havia acontecido. Tanto não ficou esclarecido no momento que a gente viu o posicionamento do ministro da Justiça nas redes sociais, né? Também ele comentou isso aqui ontem, ele que é um cara da área, né, de direito, enfim, ele foi a público para explicar o que tinha acontecido na versão dele com base na lei. Ficou um pouco mais claro, mas o que a gente está vendo no caso todo é uma guerra de versões e de um lado a gente vê, enfim, o Ministério da Justiça, também a Polícia Federal indicando que o caminho está muito mais alinhado com o ministro Alexandre de Moraes, com o que diz o ministro. Ontem o Flávio Dino chegou a falar para a gente, olha, muito difícil que um ministro, e realmente não tem como discordar, muito difícil um ministro vir e mentir, né, para a Polícia Federal ou inventar uma história que foi perseguido realmente. E do outro lado tem a defesa, está usando aí dos seus argumentos e até fazendo alguns ajustes, como você traz hoje, para tentar esclarecer o que aconteceu. O que eu estou enxergando é para tentar mostrar por que os clientes tiveram aquela reação. Mas, mais uma vez, a gente volta no ponto das imagens e das provas cruciais para resolver esse assunto, né? Quando a gente assistir o que de fato aconteceu, acho que vai ficar muito mais claro. E daí a necessidade, Raquel, da gente, como imprensa, também ter acesso às imagens, para poder ter mais peso na opinião, dar mais peso à opinião que a gente emite aqui e ter mais elementos, né, para dizer se concordamos ou não com as versões que estão sendo apresentadas ou com a versão que futuramente prevalecerá. Elas fazem parte de um inquérito, mas as imagens, mas se tornaram de interesse público.